E aí, trilheiros e trilheiras, estamos seguindo estudando, estamos seguindo nessa trilha, vamos aí entender um pouquinho mais sobre os direitos do administrado e da administrada no processo administrativo. Bora lá. Os direitos do administrado e da administrada estão no artigo 3º da LPA, como vocês podem ver aqui na tela. Vocês veem que é uma disposição bem sucinta, bem direta, são aí 4 incisos, algo bem simples. Mas é bom sempre comentar para a gente compreender um pouquinho melhor o que é que diz a lei. Vamos lá. Os direitos do administrado e da administrada são apresentados num rol exemplificativo, ou seja, não é um rol final, não são apenas esses os direitos, mas são os direitos principais, basilares da relação entre administrado e administrador no processo administrativo. E por que esses direitos? Note, a gente tem primeiro a apresentação dos direitos, antes de qualquer tipo de dever, antes de qualquer tipo de obrigação. Por quê? É para apresentar o caráter da lei de processo administrativo, da LPA, que é de proteção ao direito do administrado. Essa lei visa muito mais proteger nossos direitos do que garantir algum direito da administração pública. E isso é destacado até mesmo na ordem dos artigos, na disposição da lei. Ela visa também desmistificar um pouco essa relação da administração pública que a gente teve por muitas décadas, especialmente aí no período de ditaduras militares, no qual o processo administrativo foi muito mais discricionário, era, de certa forma, kafkiniano, para vocês que leram o processo de Kafka, aquela questão de você não saber o que está acontecendo, não saber se tem processo contra você, não saber quais são as razões do processo, não poder ver o seu processo, não poder tirar cópias, não poder se defender, toda essa situação que vai se acumulando que deixa qualquer um desesperado. É para isso que a gente tem a LPA, para evitar que isso aconteça, para evitar que você se perca e que a administração pública possa iniciar uma série de processos sem o seu conhecimento e você ser condenado sem sequer saber que estava sendo processado. Assim, a gente tem uma série de direitos, uma série de acessos. Nós temos, além desses previstos, mais especificamente, também se compreende pela própria ordem da LPA que nós temos direito a saber também o funcionamento dos órgãos administrativos, o horário que funcionam, os locais onde estão, com o acesso físico a esses locais também deve ser franqueado, mais além do que a própria noção do processo administrativo. Para entender um pouco sobre esses incisos, primeiro, logo de cara a gente tem o respeito pelo cidadão usuário. E por que a gente destaca o respeito? Porque quando o cidadão, usuário dos serviços públicos, está em face da administração pública e é desrespeitado, isso é um desrespeito não apenas àquela pessoa, mas a toda a sociedade, pois lá está atuando, ainda que por interesse próprio, está atuando em nome de toda a sociedade, pois como é a relação entre administrado e administração, a gente tem esse direito sendo violado, um direito que seria também, em tese, de toda a coletividade. E o tratamento à coletividade deve ser de maneira respeitosa. Por isso, é um dos primeiros, melhor dizendo, o primeiro que aparece, o inciso primeiro é sobre o respeito que o administrador, que a administração deve ter com seus administrados. Segundo, a ciência. A ciência, claro, no sentido de estar ciente, de saber. No caso, a gente tem a garantia do direito à vista do processo pelo administrado, pela administrada, o direito à extração de cópias, ou seja, garantias de que você pode pegar o processo, de ver o processo, de tirar o que você precisa dele e poder lê-lo. Essa é uma garantia importantíssima no processo administrativo. Além disso, temos também, vocês veem que também são todos relacionados, né, a toda essa noção de processo administrativo. As alegações, ou seja, você tem o direito de juntar cópias, juntar documentos, juntar pareceres, de fazer a sua defesa. Nós vemos que está aí o quê? Por trás
desse direito de alegações, de alegar. O direito ao devido processo legal, de fazer a sua defesa, de após ver, ou seja, aquele binômio informação-reação, após ver o seu processo, vem o direito de reagir, de alegar, de trazer as provas aos autos. Ademais, você também tem direito à assistência técnica. Mas por que o direito à assistência técnica? Porque a gente vê que no processo comum é não um direito, mas sim uma garantia que você tenha a proteção do advogado. É uma obrigação que todo processo tenha uma defesa feita por um advogado, ou por uma advogada, também, claro, defensoria pública, enfim. Por uma pessoa tecnicamente preparada para fazer defesas judiciais. No caso, a gente não tem essa obrigação da participação de um advogado, de uma advogada, mas sim uma possibilidade. Ou seja, se garante que é possível a participação de um advogado, de uma advogada, se a pessoa, se o administrado, a administrada assim desejar. E por que isso seria melhor? No caso, é porque nós temos a noção de formalismo moderado no processo administrativo. Nós temos, assim, uma facilitação a seu acesso. Nós temos, inclusive, ausência de custas para o processo administrativo, salvo se expressamente destacado por lei. Ou seja, em alguns casos específicos pode haver cobrança, mas de modo geral não há cobrança de custas, não há necessidade da presença de um advogado, de uma advogada, pois nós sabemos que isso acarreta também custas para a pessoa que está se defendendo ou que está realizando o seu direito de petição contra a administração pública e que isso também acaba trazendo uma maior complexidade ao processo administrativo. O processo administrativo visa ser mais simples, ser mais direto, que a própria pessoa possa se comunicar com a administração. E também nós temos, por óbvio, o direito a recorrer à justiça comum. Assim, é considerado que o processo administrativo ele não é final por si só. Ele ocorre, ele pode chegar a um resultado, mas esse resultado sempre pode ser contestado na justiça comum. Assim, na justiça comum, a pessoa estará acompanhada de seu advogado, sua advogada, sem prejudicar essa defesa. É como uma primeira tentativa. Tenta-se pela via de processo administrativo. Não conseguindo, pode ir para a via judicial. Lembrando também que, mesmo nessa obrigatoriedade de acompanhamento de advogados e advogadas que ocorre no processo judicial, porque no processo administrativo, como a gente acabou de ver, não é obrigatório, nós temos ainda assim algumas exceções. Destaco 3. Não é necessário acompanhamento de advogado, de advogada, para a realização do habeas corpus. Também não é necessário nos juizados especiais comuns, cíveis, até 20 salários mínimos. E também não é necessário nas reclamações trabalhistas, ou seja, a CLT também prevê que a reclamação trabalhista pode ser realizada pela própria pessoa, sem assistência de um advogado ou de uma advogada. Sim, a gente entendeu um pouquinho mais sobre os direitos dos administrados e das administradas no processo administrativo, mas a gente tem que seguir, porque agora a gente vai ver um pouco mais dos deveres, que também são muito importantes. Até daqui a pouco.